Meninas, vamos rezar uma Ave Maria para começar, tá? Antes da gente iniciar aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Entre as mulheres, Bendito o fruto do vosso ventre, vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A gente já falou sobre os sacramentos, né? De forma geral, depois já foi dito sobre o batismo, sobre a crisma, que são sacramentos que marcam para sempre, né? Que você só recebe uma vez. Depois a gente falou sobre o sacramento que é alimento da alma, que é a Eucaristia, da confissão como remédio para a alma, e de outro sacramento que funciona também como um remédio, né, que consola, que é a unção dos enfermos. E hoje a gente vai falar sobre dois sacramentos de doação, né? O matrimônio e a ordem. Só que a ordem, ela é um sacramento indelével, né, que marca para sempre, né? O matrimônio, ele marca para sempre na medida que ele marca até que a morte os separe, né? Por causa da indissolubilidade, que a gente vai falar mais à frente. Mas ele, com a morte de um dos cônjuges, não há mais vínculo com o matrimônio, diferente da ordem, que o sacerdote é sacerdote para sempre, né? Ele vai continuar marcado com o sacramento, mesmo que ele peça, por exemplo, dispensa de ordem, peça para deixar de exercer o ministério. Então, a gente vai falar dos efeitos do sacramento, né, na alma do sacerdote, os sinais sensíveis, como que se dá a instituição, quem são os ministros do sacramento da ordem, quais são os graus do sacramento da ordem e o que significa o sacerdócio. É uma pergunta que é feita, se os diáconos recebem o sacramento da ordem. A gente vai responder ao longo da explicação. Então, assim, os efeitos dos sacramentos, né, no caso tanto do matrimônio quanto da ordem, ele serve primordialmente para ajudar a desempenhar bem as obrigações desse novo estado, né? Então, o sacramento ele vai trazer essa força nova para se viver bem o serviço da ordem, né? Que a ordem é um serviço, né? É um sacramento de serviço. Do mesmo jeito que no matrimônio, o sacramento ele vai ter vai ser essa graça especial para ajudar a nos santificar, né, nessa relação com o cônjuge. Devagar esses slides. Então, inicialmente, para receber o sacramento da ordem, o rapaz, né, sempre homens, eles precisam sentir um chamado especial, né, ter vocação e responder a algumas condições, né? Como eu disse, tem que ser um homem, né, ter capacidade para exercer as funções do ministério, ter a intenção de uma vida honesta e exemplar e ter, né, autorização da autoridade eclesiástica correspondente para assumir o sacerdócio, né? Geralmente eles entram para o seminário, né? Fazem um primeiro ano que é chamado de propedêutico, depois eles fazem 4 anos, geralmente, né? Entre 3 e 4 anos de filosofia, depois mais 4 anos de teologia, né? Então, o estudo hoje do seminário, eu estou dando o tempo básico de um seminário diocesano, né? Nas ordens religiosas, pode ser que o estudo seja um pouquinho diferente. Nos sacerdotes que são sagrados, sacerdotes que são da obra, também é um pouco diferente, porque geralmente os sacerdotes da obra, eles não entram pro seminário, eles entram para a obra como celibatários com suas profissões, né? Então, quem teve no recolhimento, no último recolhimento, por exemplo, escutou o padre Pedro, que era o sacerdote que está aqui agora em Brasília, que chegou recentemente de Porto Alegre, que ele é formado em engenharia de computação. Então, primeiramente, o que aconteceu com ele? Ele era um estudante que frequentava o centro da obra, sentiu um chamado para a vocação celibatária, né, para se entregar mais, foi ser numerário no centro da obra, terminou a sua faculdade de computação, ou se ele já era formado. Depois, foi convidado para fazer o Colégio Romano, que é uma instituição da obra que tem lá em Roma, que é para aprofundar. Algumas pessoas, tanto mulheres quanto homens, vão para esses, como se fosse uma escola, né? Para ter estudos mais aprofundados de filosofia e de teologia. E aí, alguns desses rapazes lá
com direção espiritual, né? Vai se percebendo que tem condição de receber o sacerdócio, né? Tem ali indícios de vocação para o sacerdócio. E aí são convidados a serem sacerdotes e darem esse algo mais, além de toda a doação que eles já haviam dado, né? Porque os celibatários que não são sacerdotes, eles continuam tendo sua vida ali profissional, enfim, tem uma vida social mais ativa, né? E já os sacerdotes, não, eles têm uma dedicação mais de entrega, né? Então, eles estão sempre envolvidos, seja com confissão, seja com aulas de formação ou com pregação de retiro. Então, assim, é uma vocação muito devotada, né? No caso, falando especificamente dos sacerdotes da obra, né? E os sacerdotes diocesanos têm essa formação, como eu disse, aí de cerca de 8 anos, né? E sempre tem entrevistas ao longo desse processo, assim, né? Vai se dando o andamento de como está sendo o tempo deles de seminário, né? Se eles estão sendo correspondendo, né, às orientações ali dos sacerdotes que dirigem aqueles rapazes, até para se saber se tem realmente vocação, se é um rapaz que está se desviando da conduta, né? Então, assim, por melhor intencionado que seja o rapaz, se ele não estiver correspondendo ali, sendo um estudante aplicado, tendo uma vida proba, honesta ali ao longo desse tempo de seminário, ele acaba não conseguindo se ordenar também. Porque uma questão também de moralidade, enfim, tudo isso é analisado lá nesse processo de formação dos sacerdotes. Então, assim, no dia da recepção do sacramento, né, os rapazes, né, que primeiro eles recebem o sacramento da ordem de primeiro grau, lá como diáconos, ficam um período como diáconos e depois são consagrados sacerdotes, né? E aí, no dia da cerimônia lá, é sempre um bispo que faz essa sagração dos ordenandos, né? Ele coloca a mão sobre a cabeça dos ordenandos e fala uma palavra lá, umas palavras lá, né? Que é uma oração de consagração, né? Antes de receber essa consagração, não sei se alguém já foi numa cerimônia de ordenação, né? Presbiteral, né, dos sacerdotes, eles deitam no chão, assim, é bem bonito, porque faz a ladainha de todos os santos, assim, é um movimento mesmo de entrega, como se fosse uma morte, né, da vida deles para entrega, para serem outros cristos, né. E aí eles recebem essa bênção, né, das mãos do bispo, e aí depois recebem um paramento, é bem bonito, porque eles entram primeiro só com, eu não sei agora o nome da veste, né, mas é como se fosse uma túnica, né, sem a estola, sem a casula, e depois, né, que eles recebem essa oração de consagração do bispo, geralmente vem um outro sacerdote, às vezes um sacerdote amigo do seminarista, para colocar a casula nele. É uma cerimônia bem bacana, porque eles ficam muito emocionados, né, de poder receber ali das mãos de um sacerdote que eles já admiram, aquela roupa, enfim. É uma cerimônia que vale a pena um dia participar de alguma, assim, aqui, quando estiver aqui em Brasília. E, assim, quando se fala sobre o sacramento da ordem, né, a gente pode dizer que depois a igreja foi sistematizando, né, como se daria essas ordens, os graus da ordem, né, do sacerdócio, né, primeiro grau diácono, segundo grau padres e terceiro grau bispos, mas desde a presença de Jesus ali com os apóstolos, já havia ali os indicativos da instituição, né, do sacramento da ordem, porque primeiramente, o que Jesus fez? Ele constituiu um colégio apostólico, né, que foram os primeiros 11, né? No caso eram 12, mas como não se sabe se Judas estava com os outros apóstolos no momento assim que Jesus fez a instituição da Eucaristia, né, que é um dos indicativos ali do sacramento da ordem, se fala que certamente 11, né? Então, mas na hora que ele chamou, né, para constituir os apóstolos, né, que seriam os primeiros sacerdotes, ele designou 12 e já foi preparando eles para que eles fossem enviados à pregação com poder para expulsar os demônios, né? Isso fala aí em Marcos, essa passagem que dá essa explicação. Depois, além disso, o que ele fez? Falou de novo em Lucas, né, que ele reuniu os 12, deu poder e autoridade sobre todos os demônios para curar enfermidades e enviou eles para pregar o reino de Deus, né?
Além disso, né, além de mandar os apóstolos para pregar o evangelho, ele também instituiu a possibilidade de que eles perdoassem os pecados, porque no momento lá que, antes da ascensão, né, Jesus fala para eles, né, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, aqueles que os retiverdes lhes serão retidos. E também deu a eles a capacidade de renovar o sacrifício de Jesus na cruz quando ele fez a instituição eucarística. E ele disse, né? Tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu, deu, dizendo: este é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Né? Fez isso com o cálice também. Então, naquele momento, Jesus foi preparando os apóstolos, né, que seriam os primeiros sacerdotes, naquelas funções que ele gostaria que fossem continuadas, né? Perdoar pecados, anunciar o reino de Deus, né? E pregar a boa nova para todos os povos, expulsar demônios e manter, né, a presença viva de Jesus através da Eucaristia com a consagração, né, do pão e do vinho, ensinando aos apóstolos como deveria ser, qual a fórmula que deveria ser dita, né, para renovar esse sacrifício. E além disso, né, o que ele fez? Ele deu aos sacerdotes, né, essa capacidade de governar, né, os seus fiéis, né, ensinando, santificando, né, que é o poder sobre o corpo místico, né, da igreja, né, que aí tem o Papa, né, que é a cabeça da igreja ali para dirigir, né, e há coisas que o Papa fala que são de cátedra e que são dogmas, e outras que ele fala como uma orientação que a gente respeita e tenta também seguir, mesmo que não seja de cátedra, por saber e por confiar que ele recebe uma graça especial do Espírito Santo para dirigir a sua igreja, né? E uma prova de que Deus inspirou os sacerdotes, né, a poder, né, ter esse poder de governar o seu corpo místico foi através dessa passagem, né, de Mateus. E depois ensinar a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Então, desde o início, a igreja sempre se reunia para ouvir, né, o colégio apostólico ali, né, os sacerdotes que se tinha para dizer, tiveram os concílios com essa intenção, né, desde o concílio de Jerusalém, né, todas as questões quando se tinha dúvida, né, se surgiam novas heresias ali, os bispos, né, se reuniam justamente para ouvir o que o Espírito Santo tinha para dizer sobre as questões, desde lá de trás, na Bíblia fala lá no. A gente até estava vendo agora nesse tempo pascal a questão da circuncisão, que eles se reúnem para decidir se os pagãos iam precisar ser circuncidados ou não. Então, desde aquele momento, sempre se entendeu que a força que tinham os apóstolos, né, para escutar aquilo que Deus queria falar através deles, porque eles receberam a ação do Espírito Santo, né? Então, desde sempre, a gente acredita que todo esse poder recebido dos apóstolos é passado de geração em geração, numa sucessão contínua que dura até hoje. Não é interessante que lá em Roma tem uma igreja chama São Paulo Fora dos Muros, que ela tem uma pintura assim, no roda-teto assim, dela, não sei se o nome é exatamente esse, mas é a mesma coisa do rodapé, só que no teto, né? E com foto de todos os bispos, desde, no caso, o bispo da igreja, o Papa, né? Que é a cabeça da igreja, desde do Papa São Pedro até na época que eu fui lá, que eu vi, era o Papa Bento, né? Até o Papa Bento, assim, muito interessante, porque, assim, ainda que ao longo da história da igreja, alguns papas tenham sido instituídos de forma, assim, um pouco obscuras, né? Algumas coisas, assim, de reinado de família, né? Mesmo assim, a gente acredita que Deus tenha permitido, né? E que o Espírito Santo não tenha deixado de pousar sua mão sobre a igreja nesses tempos. E para mim, pessoalmente, a passagem que fala sobre
São Pedro que diz, só tu, a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna, e toda essa questão de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, eu acho que são palavras que confortam, de que a igreja se mantém de pé exclusivamente por um poder sobrenatural, né? Mesmo que ao longo da história tenha havido erros e influências políticas, mesmo assim, a gente acredita que o depósito de fé, assim, raiz mesmo de tudo aquilo que Jesus ensinou, continua sendo mantido, porque se fosse uma instituição humana que não tivesse intervenção divina, ela certamente já teria ruído diante de tantos escândalos, de tantas coisas ruins, né, que também foram atacando a igreja ao longo desses séculos, né? E, assim, no dia de Pentecostes, que é o que a gente vai viver no próximo domingo, os apóstolos foram confirmados plenamente na missão, né? Então, diante dessa crença, né, de que a igreja recebeu o Espírito Santo desde o seu início, é que ela se mantém de pé hoje, né? Essa é a crença uma das crenças que sustenta a nossa fé, né? E teve uma passagem de São José Maria, né, que sempre foi muito, mas muito mesmo devotado ao Papa e sempre tentou fazer tudo, até inclusive na condução da obra, desde que ele viu lá em 28 que Deus o chamava a ir fazer a obra, ele sempre quis estar em sintonia com o bispo local, então todas as atividades que ele ia fazer, ele pedia autorização para o bispo, e uma certa vez ele revelou que muitas vezes que ele rezava o credo, ele rezava, creio na Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana, apesar dos pesares. Porque ele dizia que apesar dos meus pecados e dos seus. Então, assim, ele sempre teve consciência de que existiam erros dos homens, mas que não abalavam a sobrenaturalidade da igreja por causa dessa confiança, né? De que a igreja é mesmo santificada pelo Espírito Santo, né? E desde das origens, né, a tradição cristã entendeu que todos esses acontecimentos, né, que eu falei aí, que foram durante a passagem de Jesus pela Terra, né, representaram o dom que Deus, né, concedeu aos homens, né, para exercer essas faculdades e poder transmitir esse poder, né, e que precisava ter um rito exterior sensível, né, de sagração mesmo desses sacerdotes, de consagração, de retirá-los, entre aspas, do mundo, né, para que eles exercessem de modo especial esse chamado de serem outros cristos. E aí, como eu disse, né, quem ministra o sacramento da ordem são os bispos, né? Então, todos os bispos têm essa capacidade de ministrar o sacramento da ordem. Um sacerdote não pode ordenar outro sacerdote. Também são os bispos quem, por exemplo, fazem a consagração dos óleos que são usados nos outros sacramentos, como crisma e batismo. Então, é preciso que sejam bispos para exercer essa função. E aí tem essas ordens, né, dos sacramentos, né? Esses graus do sacramento, né? Tem o episcopado, que é o dos bispos, que são os sucessores diretos dos apóstolos, né? Então eles recebem a plenitude do sacramento e são considerados a cabeça visível da igreja particular que lhe é confiada. Então, por exemplo, aqui em Brasília, o bispo Paulo, né, acho que é Dom Paulo César, ele é a cabeça visível da igreja de Brasília, né? De toda a arquidiocese de Brasília, que tem responsabilidade pela Igreja Universal sob a autoridade do Papa. Então, assim, é muito importante a palavra de um bispo, e por isso a gente precisa rezar tanto pelos bispos, né? Porque eles têm um peso muito grande na autoridade local, né? O que os bispos falam para aquela igreja local ali, em diversos assuntos, por exemplo, liturgia, né? Por exemplo, um bispo que coloca um decreto local de que não se deve bater palmas na missa, né? Por uma questão de respeito à liturgia. Para aquela igreja local ali, aquilo ali é uma lei que a igreja local deve seguir, deve obedecer, porque ele é uma autoridade, né? Mas o Papa, apesar do Papa ser a autoridade principal da igreja, né, como chefe soberano, ele não tem um grau maior de sacramento, não tem uma ordem, uma quarta ordem, né? Ele é um bispo também. E depois, além do bispo, a segunda ordem seriam os sacerdotes, né, que são os presbíteros, que têm a mesma dignidade sacerdotal, né,
mas dependem deles no exercício das suas funções pastorais. Então, os sacerdotes, eles se submetem ao bispo local, devem obedecê-lo, né? Tudo que eles forem fazer, eles devem pedir autorização para o bispo. Então, é uma questão mesmo de... Existe uma hierarquia. O primeiro grau são os diáconos, né, que são ordenados para algumas tarefas sob a autoridade do bispo. Por exemplo, eles podem fazer homilias nas missas, eles, em certa medida, participam do culto divino porque eles auxiliam os sacerdotes, né? Eles estão a serviço da caridade porque eles podem celebrar batizados, eles podem serem testemunhas qualificadas do matrimônio. Eles também recebem o sacramento da ordem, mas eles não são sacerdotes. Tanto é que os diáconos podem ser casados, né? Mas uma curiosidade é que uma vez um rapaz, um senhor, né, um rapaz que seja sagrado um diácono, ele não pode casar de novo. Então, se ele ficar viúvo, ele não casa novamente, né? Porque ele já tem um grau do sacramento da ordem. E para receber o diaconato, ele precisa de autorização da esposa também. Então, não pode receber esse diaconato sem que a esposa dele autorize, né? E depois que a esposa falece, por exemplo, ele fica viúvo, ele também pode receber o sacramento da ordem segundo grau, né? O sacerdócio. Em alguns casos é possível, mas precisa ser estudado a condição daquela pessoa, né? Que é diácono, se ele vai ter condição de se dedicar à igreja, sei lá, já ter os filhos adultos. Recentemente eu fiquei sabendo de um senhor, acho que já tinha uns 70 anos, que ele era diácono, né? E ele conseguiu autorização da igreja local, do Espírito Santo, para receber o sacramento do sacerdócio. E ele já tinha filhos adultos, enfim. Mas isso tudo tem que ser visto localmente, né? As realidades do diácono, porque tem uma questão de escândalo, enfim, das pessoas da igreja local entenderem qual é o contexto que aquele diácono tá sendo sagrado sacerdote, né? E o que significa ser sacerdote, né? Sacerdote significa ser esse mediador entre Deus e os seres humanos, né? O sacerdócio por excelência é o de Cristo, né? Que é o único e perfeito. Mas os sacerdotes humanos, né? Os homens que são ordenados sacerdotes, eles se colocam à disposição para serem esses sacerdotes como Cristo, né? Eles querem ser outros Cristos, né? E se unem a Cristo nesse sacrifício de se entregarem, né, totalmente e poderem celebrar novamente o sacrifício incruento de Jesus na Santa Missa, né? Que eles, quando eles fazem a consagração do corpo e do sangue de Jesus, né, da hóstia e do vinho, eles estão ali renovando o sacrifício de Jesus. E o sacerdócio ministerial, que é o dos sacerdócios, dos sacerdotes, ele né, também a participação no sacerdócio de Cristo, né? Porque essa parte ela tá querendo mostrar, né, que vai chegar num momento que vai mostrar que nós também somos sacerdotes, né? Nós leigos também temos o papel de sacerdócio, mas há um grau ali, uns graus de sacerdócio, né? O por excelência de Jesus, depois tem o sacerdócio ministerial, que é o dos sacerdotes, né? Que podem ser ministros de sacramentos, né? Com exceção do matrimônio, em que eles são testemunhas qualificadas, mas os ministros do sacramento do matrimônio são os próprios noivos. E as principais funções deles, enquanto sacerdotes ministeriais, é celebrar a missa, né? E ministrar a confissão. E também é importante, sempre que possível, que o sacerdote ele mostre externamente sua condição, usando batina, né? Que é aquela roupa como se fosse um vestido, né? Preto ou branco, ou klezma, que é só aquela indicação branquinha, né? Aquela tala branquinha que eles usam na camisa, né? Então, uma dessas indicações é de bom, assim, de bom tom, até porque o que acontece? Quando eles estão utilizando esse tipo de vestimenta, as pessoas conseguem identificar que eles são ministros públicos, né? E isso pode permitir que eles sejam mais disponíveis para as pessoas, como eu tenho um sacerdote que é amigo da nossa família, que ele já foi abordado até no shopping para atender confissão, sabe? Então, é um testemunho público de fé, de disponibilidade, estarem sempre que possível
paramentados ali, de certa forma, com algum símbolo que demonstrem que eles são sacerdotes, né? E os mais indicados é usar a batina ou clésma. Porque os sacerdotes, eles têm uma missão espiritual, né? Eles estão no mundo, mas para servir diretamente à igreja, né? Eles não têm uma vida ativa secular ali, né? Então, eles estão... saem, de certa forma, do mundo para exercer esse ministério. E o celibato foi instituído para o rito latino porque se viu que era uma forma do sacerdote poder se configurar melhor com Cristo, estar mais disponível para servir a igreja, né? E não ter nenhum intermediário no amor a Deus, né? Estarem mais livres para servir a Deus, né? São Paulo fala dessa possibilidade do celibato como uma entrega mais perfeita, digamos assim, né? Ele já tinha vislumbrado isso quando ele se entregou a Deus, né? E foi viver a sua missão. No rito oriental, há sacerdotes casados, mas lá eu não saberia nem explicar exato por que lá se deu essa condição. Se percebe, pelo menos aqui no Ocidente, quanto é mais profícuo para o próprio sacerdócio e para ajudar as comunidades, para o desenvolvimento das comunidades mesmo, que os sacerdotes sejam celibatários, né? Porque imagina, um sacerdote tem que celebrar a missa todo domingo. E aí chega um domingo, ele vai celebrar a missa e ele tá com um filho doente. Aí ele vai deixar a comunidade toda sem missa, né? Sem o sacramento, porque ele tem que atender um filho. Então, assim, é uma questão esdrúxula, mas assim, muito prática para perceber que essa entrega, essa disponibilidade que eles têm, né, para o serviço, ela se faz necessária até para eles poderem viver mais plenamente, né, as obrigações ali do estado deles de sacerdotes, né? E nós, enquanto cristãos, é muito importante que a gente atente para rezar bastante para os sacerdotes, seja o sacerdote da nossa paróquia, seja todos os sacerdotes da nossa arquidiocese, rezar pelo nosso bispo também, diocesano. E sempre que a gente se deparar com alguma coisa negativa, a gente tentar não criticar, tentar rezar mais pelo sacerdote, se possível até poder corrigi-lo, se a gente tiver a oportunidade de estar perto desse sacerdote. Aliás, essa é uma necessidade, assim, dos sacerdotes, não parece não, mas eles têm muita necessidade de serem acolhidos pelas famílias, porque às vezes o ministério deles é muito solitário, né? Certo dia eu estava na missa na nossa aula de saúde e o padre Rafael, era na hora do almoço, né, que acabou a missa, já era meio de pouco, eu estava brincando, falando, olha, hoje a gente não tem onde almoçar, hein? Se alguém quiser oferecer. Então, eu achei bonitinho, porque, de fato, o que acontece é que, às vezes, eles realmente não têm, assim, um acolhimento de família, né? Às vezes, eles são muito longe da família de origem. Então, é importante que os paroquianos acolham os sacerdotes, assim, convide para almoçar, convide para jantar, eles se sentem muito prestigiados e eles se sentem cuidados também, né? Porque, às vezes, os religiosos, menos, porque eles vivem em comunidade, mas os sacerdotes diocesanos, às vezes, eles vivem muito isolados mesmo, e moram sozinhos na casa paroquial, se envolvem muito com os trabalhos administrativos da paróquia, e às vezes não tem assim, esse aconchego de família, e é importante para que eles, porque é um ministério pesado, né? Recebem muito problema, o tempo todo ali na escuta das pessoas, nas confissões, então é importante que a gente tenha esse olhar atento também para os sacerdotes das nossas paróquias, né? E o nosso sacerdócio é o sacerdócio comum, que é de todos os cristãos, que é de fazer apostolado, né? Que ele é um sacerdócio que tem importância enquanto tem o ministerial, né, da gente poder anunciar Jesus no mundo, mas a gente não recebe sacramento da ordem, a gente não celebra a missa, no ministro da confissão, né? A gente não pode. Era isso sobre o sacramento da ordem, agora eu vou falar para vocês o sacramento do matrimônio, que também é um outro sacramento de doação, mas não é um sacramento que marca para sempre. O sacramento do matrimônio, ele é enquanto os cônjuges estão vivos, né? Se um dos cônjuges falecer, acaba o vínculo entre eles. A gente também vai ver tanto os efeitos dos sacramentos, os sinais sensíveis da celebração do matrimônio, como ele foi instituído, quem são os ministros,
né? Uma pergunta que se faz é: um casamento pode ser anulado? Também vou responder ao longo dessa explicação. Então, assim como no sacramento da ordem, no sacramento do matrimônio, um dos efeitos do sacramento é justamente ajudar os cônjuges a desempenhar bem as obrigações desse novo estado, né? O matrimônio é uma instituição natural que Cristo elevou à categoria de sacramento. E, assim, lá em Gênesis, a gente já tem a origem do matrimônio, né? Com aquelas palavras de Jesus: não é bom que o homem esteja só, por isso um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nessas passagens bíblicas, a gente já tem aí o indício de que o matrimônio era uma instituição natural, né? Jesus queria que fosse um homem e uma mulher que se unissem, né? Desde sempre. No caso, eu falei Jesus, mas quero falar de Deus, né? Porque aí já falo da Santíssima Trindade como um todo. Eu falei errado mesmo, né? Então, Deus, assim, né? Deus Pai, quando ele criou o mundo, ele já pensou no, num homem e numa mulher que pudessem se complementarem, né? E Jesus também falou do sacramento do matrimônio, né? É uma instituição natural. Jesus veio mostrar que ele tinha uma categoria de sacramento, né? E quais são os indicativos, né, de que Jesus validou, né, o sacramento do matrimônio, né? Primeiro, Jesus estava para começar a sua vida pública. Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Num casamento, né? Bodas de Caná, a pedido da sua mãe, né? E ele faz com que aquela festa fique mais bonita, né? Mais especial, com o melhor de todos os vinhos, né? No auge do casamento. Então, a igreja sempre atribuiu uma importância muito grande a essa presença de Jesus nas núpcias de Caná, né? Só um minuto, pessoal. Oi, fala. Dorme com Deus, tá? Te amo. Deixa eu terminar. Vai deitar na sua camisa. Não ir pra minha cama, não vou. Eu quero, não vou deixar até. Depois Tá. eu vou poder entrar aí. Desculpa, meninas. E, como eu estava falando, né? A igreja sempre atribuiu uma grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Caná, porque vê nela a confirmação de que o casamento é uma realidade boa, né? E diante, a partir desse momento, né? Se percebe também no casamento como um sinal eficaz da presença de Cristo, né? Jesus validou ali aquele casamento, ele permitiu que o vinho, que a manifestação da alegria pudesse continuar naquele casamento, né? Esteve presente naquela cerimônia. Então, isso faz pensar no sacramento como o sacramento do matrimônio como uma coisa muito boa, né? Muito querida por Deus, né? E depois ele também foi abordado, né? Pelos pelos fariseus lá sobre essa questão de que Moisés havia mandado se separar da esposa, né? E ele foi muito duro e muito firme na questão de que no começo não era assim, né? A passagem fala, né? A permissão de repudiar a própria mulher, concedida por Moisés, foi uma concessão por causa da dureza do coração, né? Mas a união matrimonial entre homem e mulher, ela é indissolúvel, né? Porque o que Deus uniu, o homem não deve separar, né? Então, Jesus foi muito claro em relação a esse sacramento, nesse sentido, né? De que o matrimônio, ele também foi pensado por Deus para durar, né? E assim, o sacramento do matrimônio, né, ele assim como os outros sacramentos, ele tem um papel de ajudar na nossa santificação, né? Aliás, esses são o principal fundamento dos sacramentos é esse, né? Ser um sinal sensível e eficaz da graça para nos santificar. E o matrimônio é um desses sacramentos que tem esse papel de santificar a nossa vida, né? E como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação perturbada pelo pecado, ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. Esta graça do matrimônio cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. Então, mais isso também, né? Que com a vinda de Jesus e com a sua morte e ressurreição, ele transfigura, né, o sacramento, né, o matrimônio em sacramento e mostra pra gente que ele dá uma graça nova também, né? Porque com a morte de Jesus na cruz, todas as realidades elas receberam uma graça nova, né? E o matrimônio é uma
uma dessas realidades que foi elevado de categoria, né, por Jesus e recebeu essa graça também. Então, o casamento, ele é sempre incompatível com todos esses atos que estão enumerados aí, né? Com o adultério, com a fornicação, que é as relações pré-matrimoniais, com a poligamia, com a segunda união, né? Com os atos homossexuais. E, assim, diante da lei moral, a lei civil nunca deve ir contra, né? Porque a lei moral, ela trata do que é mais importante para o ser humano, que é a sua salvação. Mas, infelizmente, a gente pode ter leis civis que violem, né, esses princípios humanos, né? Então, assim, humanos que eu quero dizer, esses princípios que foram pensados por Deus, assim, para a natureza humana. Então, infelizmente, a gente tem a lei do divórcio, a gente tem a união civil dos homossexuais, enfim, são coisas que são contra a natureza humana, né, que não foram pensadas no plano de Deus, mas que os cristãos, eles não precisam viver essas leis. Então, assim, a gente respeita a existência delas, mas a gente vai sempre tentando colocar a lei moral acima e tentando viver baseada nos mandamentos, né? Como Deus prescreveu para a gente. E a finalidade de todo matrimônio é a união do casal e a geração dos filhos. Então, é um único fim com dois aspectos simultâneos. Então, o casal, quando ele casa, ele tem que estar disposto a se unir e está disposto a querer ter filhos, né? Se esses filhos vão vir ou não, aí já é uma outra questão, porque os filhos podem ser que eles não venham, né? Os pais, eles são os primeiros educadores dos filhos, né? Então, a tarefa do matrimônio e da família está a serviço da vida e a abertura à vida e a ter filhos, a querer educar seus filhos. Mas, aos esposos a quem Deus não concede os filhos, a vida conjugal desse casal, ele pode também ser cheia de sentido, né? Tanto humana quanto cristã. E esse matrimônio, ele pode irradiar uma fecundidade de caridade, de acolhimento, de sacrifício, né? Tão grande quanto daquele casal que tem filhos. Então, é importante que a gente valorize também os casais que não têm filhos e que eles têm um papel muito importante, né? De maternidade espiritual, de poder ajudar outras famílias, de poder viver a adoção, né? Ou então poder estar mais disponível também no serviço à igreja, às vezes dando formação para outros casais. Eu conheci certa vez uma moça, né, que ela não conseguia ter filhos e ela foi fazer um curso nos Estados Unidos para aprender o Creator Model System, até para conhecer mais o corpo dela, né, que é um método natural que tem um estudo científico bem interessante, né, tem algumas bases relacionadas ao método Billings, mas o médico que estudou esse método e que criou esse método, ele fez outras catalogações dos mucos. Então, é um método bem interessante. Lá nos Estados Unidos, eles têm até clínicas de referência para ajudar mulheres com infertilidade, tentando fazer tratamentos mais naturais, de acordo com a doutrina católica. E essa moça foi para os Estados Unidos para aprender para ela, né? Porque ela estava com essa dificuldade. E acabou que ela não conseguiu engravidar, mas ela se dedicou, e ela se dedica, né, a ser instrutora desse método e ajudar outras mulheres. Então, assim, ela tem uma vida bem ativa, assim, tanto de apostolado nessa área, né? Então, ela e o marido, eles fazem também cursos de teologia do corpo, né? Programas de rádio. Então, assim, às vezes o casal ele vai poder desenvolver outras atividades, não deixa de ser uma dor, uma cruz ali daquele casal. Do mesmo jeito que outros casais que têm filhos podem ter outras dificuldades, um filho homossexual, uma realidade difícil ali de doença, e vão ter suas cruzes, né? Porque a nossa vida vai ser sempre uma vida que tenha cruzes em várias das dimensões, né? Mas a ausência dos filhos não torna esse matrimônio menos fecundo. E quais são as propriedades essenciais do matrimônio? A unidade, né? Que é uma com um homem e uma mulher, com fidelidade conjugal. Né? A fidelidade conjugal, ela inclui a castidade conjugal, né? Os corpos dos cônjuges voltados um para o outro, né? Para se entregarem exclusivamente, né, ao outro.
a insolubilidade, o casamento ele não pode ser anulado, mas o que pode acontecer? Pode acontecer que a autoridade da igreja, após estudar o caso, ela perceba que aquele casamento nunca existiu. Quando se declara nulo um casamento, é isso, o casamento nunca existiu, porque alguma das condições necessárias para a realização daquele casamento não estavam presentes na origem. Houve um vício de consentimento, a vontade não foi livre, né, houve algum engano, se escondeu uma condição que um dos cônjuges não sabia, né? Eu conheço uma família que o casamento foi declarado nulo porque um dos cônjuges, né, o cônjuge um dos cônjuges, ele tinha alguma disfunção, assim, eu não sei exatamente se ele tinha uma tendência homossexual, mas, assim, eles não conseguiram consumar o casamento, né? E aí, depois de um ano, eles acabaram se separando, né? E a moça conseguiu pedir a nulidade do tribunal eclesiástico, levou a Roma, enfim, conseguiu a nulidade do casamento. Então, uma condição que não tinha sido revelada antes, a moça não sabia, né? E depois que o casamento, que eles casaram, a coisa se tornou insustentável e eles precisaram se separar e ela conseguiu que a igreja reconhecesse que aquele casamento não havia existido, né? Porque uma das condições para um casamento ser válido é que haja conjugação carnal, né? Conjugação, não, conjunção carnal após a contração do sacramento, né? O casamento vai, você participa da celebração, dá o consentimento, né? Vai para casa, para a lua de mel, sei lá, e tem que ter conjunção carnal. Se não acontecer, se não tiver consumação do ato conjugal, o casamento não é válido. E o que o sacramento do matrimônio ele permite, né? Ele permite que os esposos eles tenham mais graça, né, para cumprir sua missão de gerar, criar e educar os filhos. Traz, não parece não, mas ele traz graças para a gente aprender a conviver, né, entre um com o outro. Ele é um meio de santificação. Então, assim, a gente tem graça para aguentar aquele marido que às vezes é muito difícil, para aquele marido aguentar aquela esposa que também às vezes é muito dura. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Desse pequeno detalhe. Nós temos graça para estar ao lado dos nossos esposos, assim, e ser fiéis, né? E para o matrimônio de católicos, o casamento deve ser no civil e no religioso, né? Hoje a gente tem, a lei já garante que se tenha casamento religioso com efeitos civis, né? E existem alguns casos específicos que se prescinde do casamento civil. Eu não tô lembrando exatamente como está hoje essa questão de se prescindir do casamento civil, mas eu sei que antigamente, assim, sei lá, uns 30 anos atrás, era comum que algumas mulheres casassem no religioso, não casassem no civil para não perder pensão militar. Assim, é um negócio muito certo, mas eu já escutei histórias nesse sentido, não sei se você já ouviu. Mas hoje eu não sei exatamente quais seriam as situações, né, que a lei permite que o casamento não seja feito no civil e apenas só no religioso, né? De modo geral, o que as pessoas fazem é, elas dão entrada no processo civil e pedem para que a cerimônia religiosa já tenha efeito civil. É por isso que, quando termina a cerimônia religiosa, no final, o casal e mais duas testemunhas vão assinar um documento lá, porque esse documento depois vai ser levado no cartório para dar entrada na certidão de casamento civil, né? E aí, são alguns alertas, né? No meu caso de vocês, são casadas, mas durante o namoro, né? É muito importante que o casal esteja ali numa preparação remota, mas tentando estar muito perto de Deus, conhecer bem a outra pessoa para escolher melhor com quem se casar, justamente para que, uma vez assumido esse compromisso, né? Esse compromisso não se rompa, né? Assim, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. É claro que pode acabar acontecendo, mas, assim, a gente vai fazer de tudo, preparar o nosso caminho, né, o terreno, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque o casamento ele é muito mais do que a união dos corpos, né? É também uma união de vida, de projetos, de espírito. Seria muito bom, não é uma regra, mas me parece, assim, a experiência e com o contato que eu tive ao longo de
muitos anos aí de ajuda, até em formação para curso de noivos, de que é bom que os dois tenham a mesma religião, que eles estejam sintonizados também. Mas é claro que cada situação é peculiar, cada família vai se desenvolver de um jeito, mas qual é a vantagem, né, quando os dois... Porque eles podem caminhar juntos na fé, é mais fácil quando vai decidir sobre a questão da educação dos filhos, de educar na fé, né? Até porque quando um casal se casa na igreja católica e um dos dois não é católico, a parte não católica, ela tem que estar disposta a educar os filhos, a abrir mão, né, das crianças delas para educar os filhos na fé católica, senão não é possível casar na igreja católica. Então, assim, é melhor, às vezes é um pouco mais fácil, assim, para as questões relacionadas ao casamento, que o casal seja católico, né, os dois, né, ambos. Mas cada família tem uma realidade, e isso não impede que o casamento seja maravilhoso e equilibrado e que os filhos cresçam com bons valores cristãos por causa disso. Só que eu percebo na prática, assim, que quando os dois têm a mesma fé, fica mais fácil, né, de caminhar junto. E também nada impede que a gente faça como Santa Mônica, coloque o joelho no chão e continue rezando pela conversão dos nossos maridos, né, porque ela rezou durante muitos anos, né, e ela conseguiu, um pouco antes da morte do marido dela, que ele se convertesse. A gente também pode pedir a intercessão dela. E quais são os sinais sensíveis do sacramento do matrimônio? A matéria, né, que são as pessoas que se casam e os gestos que elas manifestam para aceitar o contrato matrimonial, e as palavras que são ditas pelos cônjuges, né? Então, as palavras do consentimento são aquela fórmula, né? Eu te recebo, fulano, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na saúde, na doença. Então, essas palavras que são ditas, é basicamente isso que é o sacramento do matrimônio. Todo o resto, né? Entrada de alianças, bênção das alianças, né? Todo o resto entre aspas, firula, assim, né? É bonito, né? É legal. Importante, se possível, que o casamento seja celebrado dentro de uma cerimônia da Santa Missa, né? Poder receber o sacramento da Eucaristia, que fortalece os cônjuges já nesse primeiro momento. Mas o que caracteriza o sacramento do matrimônio são essas palavras que são ditas pelo casal, né? Ali no momento da troca das alianças, né? O matrimônio ele foi definido como sacramento pelo magistério da Igreja, porque o magistério se apoiou nessa tradição, né, e na Sagrada Escritura que eu já falei, né, que aí vai repetir, né? Tanto no que São Paulo fala, né, assim, marido, deveis amar as mulheres como seu próprio corpo, cada qual o alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja, somos membros do mesmo corpo, por isso o homem vai deixar seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois constituirão uma só carne, né? Então, São Paulo faz essa menção. Então, esse é um dos indicativos que a igreja desde sempre entendeu que o casamento é no sacramento, né? Mas não se sabe exatamente quando foi essa instituição. Uns fazem isso, colocam a menção ligada à boda de Caná, né? Outros já falam que foi quando Jesus foi orientar os fariseus lá, dizendo que não podia repudiar a mulher como Moisés havia dito, né? Que falou aquilo só pela dureza do coração, né? Porque ele fala também que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. E outros ainda falam que foi em algum momento entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, ele instituiu o sacramento ali, naquela formação ali que ele deu aos apóstolos intensivão, né? Nesses 40 dias ali que ele ficou com os apóstolos. E quem são os ministros do sacramento? Eu já tinha dito, né? São os próprios noivos. O sacerdote ou diácono, ele é apenas uma testemunha qualificada que acolhe o consentimento dos noivos em nome da igreja, dá a bênção da igreja, né? E é legal que a presença dessas pessoas, né? Tanto dos padrinhos como do ministro ali qualificado, é para mostrar o consentimento público, né? E um compromisso que os noivos fazem com a igreja também, né? Então, sendo ali diante das testemunhas e de forma pública, você se compromete com mais força, né? Então, tem essa importância, né, de compromisso público e com a igreja também, de receber o sacramento diante de outras pessoas. E eu queria ainda falar para vocês de que uma pergunta, né? Que a igreja admite separação dos cônjuges, né? E existem situações
que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Nestes casos, a Igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Mas os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus. Não são livres para contrair uma nova união. Nesta situação difícil, a melhor solução seria a reconciliação. E, por isso, a comunidade cristã, né, é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação, na fidelidade ao vínculo de seu casamento que continua indissolúvel. Então, quando a gente tem alguém da família, né, ou a gente mesmo, essa situação difícil do divórcio, né, é importante que a gente tente estar próximo, dos outros sacramentos, né, de receber a confissão e a comunhão com frequência, para a gente ser fiel ali ao nosso vínculo, né, porque a gente não deixa de ter o vínculo do matrimônio por causa da separação de corpos, né. Então, o ideal é fazer um trabalho preventivo para que não aconteça, mas caso aconteça, né, a separação, é importante que a gente saiba que, o casamento continua existindo. E eu queria, animá-las, né, com umas frases finais de São José Maria, que são bem bonitas, assim, sobre o sacramento do matrimônio. Nunca deixe de dizer aos que foram chamados por Deus a formar um lar, que se amem sempre, que se queiram com um amor cheio de entusiasmo que tinham quando eram noivos. Pobre conceito tem do matrimônio, que é um sacramento, um ideal e uma vocação. Quem pensa que o amor acaba quando começam as penas e os contratempos que a vida traz sempre consigo. É, é então que o amor se fortalece. As torrentes dos desgostos e das contrariedades não são capazes de submergir o verdadeiro amor. O sacrifício partilhado generosamente une mais. Como diz a Escritura, as muitas dificuldades físicas e morais não poderão apagar o amor. São José Maria. Bonito, né? Então é isso, meninas. Vamos rezar uma. Deixa eu ver se é pra cá, esse pontinho é pra cá. Esse pontinho.